A paz do Senhor, uma boa tarde para todos. Eu queria estar dividindo com vocês uma palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 1, versículo 12, que diz assim: E disse Caleb: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. No 13 nos diz assim: E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. No 14, e sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui uma palavra que fala de uma mulher, né, Axa, que o seu pai, né, foi lá e falou: olha, quem ferir essas terras, eu darei a minha filha por mulher. E foi lá Otiniel, seu sobrinho, e foi lá, feriu a terra e levou Axa por mulher. Só que ela recebe ali a herança do seu pai. Ela recebeu uma terra seca, uma terra que onde não dava para plantar, uma terra que não tinha como frutificar porque não tinha água, né? E ali a Axa, quando ela recebe essas terras, ela não recusa. Ela fala assim: meu pai, eu não quero essa terra porque essa terra é seca. Não, ela recebe as terras que o pai dela dá. Só que ela vai lá e fala: olha, pai, eu preciso de fontes de águas, né, para poder fazer essa terra frutificar. A Axa foi uma mulher que ela tinha visão. Por quê? Ela era filha de Caleb, e quem muitos aqui conhece a história de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias que foi enviado para a terra de Canaã para espiar a terra, quando Moisés enviou os 12 espias. E Caleb volta daquela terra com uma visão diferente, porque os outros olhavam aquelas terras e falavam que aquela terra não tinha como os israelitas entrarem naquela terra, porque era uma terra que estava cheia de gente, já era povoada a terra. Então tinha pessoas de estaturas grandes, né? Tipo, descendentes dos gigantes. Então tinha uma estatura de gigante, eram grandes. Então eles olhavam as dificuldades, eles começaram a olhar as dificuldades que eles teriam para enfrentar, e não a qualidade da terra. E Caleb foi um dos que olhou e falou assim: não, essa terra é boa, essa terra que mana leite e mel de verdade. Olha, Caleb sai levando alguns frutos com ele e chega ali, traz para Moisés, mostra para Moisés e fala: olha, a terra não é tão ruim, tem umas dificuldades, mas a terra é boa. Então ele viu com uma visão diferente. E a sua filha puxou isso dele. Por quê? Porque a Axa, ela não olhou a dificuldade que a terra tinha. Ela olhou e viu uma solução. Olha, realmente a terra tem dificuldade, mas eu preciso de algo para me ajudar nessa dificuldade. Então, quando você começa a olhar diferente para a situação que você está passando, que você está vivendo, porque muitas das vezes a gente passa por uma situação, a gente recebe uma terra seca, a gente está passando por um deserto, e a gente olha e fala que a culpa é de Deus, é porque Deus não nos ama, é porque Deus não nos vê, mas não é desta maneira. Às vezes Deus nos entrega algo esperando ver o nosso comportamento diante disso. E ali a Axa recebe aquelas terras e ela não vai murmurar com seu pai, né? Ela chega ali e fala: pai, antes mesmo dela falar, Caleb já sabia que ela tinha algo diferente, porque o seu pai conhece o seu filho. Então é necessário que a gente tenha intimidade com o pai para que ele venha saber quando a gente se apresenta diante da presença dele. Quando a gente se apresenta diante dele, ele já sabe o que a gente precisa, porque ele nos conhece. E ele já vai perguntando pra gente o que a gente quer. Então fala pra Deus o que você quer, o que você precisa para enfrentar essa luta, para você enfrentar essa dificuldade, esse deserto, né? Então aprenda a pedir ao Senhor instrumentos para te ajudar. Não murmure contra o Senhor falando: ai, Senhor, porque você me deu isso é difícil. É difícil, mas Ele viu em você uma capacidade de suportar esse processo que você está passando. Então faça que nem Axa, tenha visão. Fala: olha, eu recebo essa prova, mas me dá a sabedoria para passar por ela, me dá o que eu preciso, me dá sabedoria, me dá força, me dá injeção de bom ânimo para poder eu não desanimar, me dá renovo,
me fortaleça. Peça o que você precise para o seu pai, porque ele te escuta e ele está ali pronto para te atender. Porque em nenhum momento você vê Caleb dizendo não para a sua filha. Porque um pai, ele não vai dizer não para o filho, a não ser que seja necessário. Mas ali ele sabia, não, filha, realmente a terra é seca, e ela não murmurou com as terras que eu dei para ela, mas pelo contrário, ela recebeu de bom grado. Ela só me pediu algo para ajudá-la a manter a terra, para a terra ser produtiva. Então eu falo, Deus, eu estou passando por isso, mas eu quero que a minha terra ela seja produtiva. Eu quero que no final desse processo, no final de tudo isso, eu tenha frutos, eu tenha crescimento, eu tenha um testemunho sólido para contar. Então me ajuda a passar por tudo isso, me dê sabedoria, me ajude no final de tudo isso frutificar, me ajude no final de tudo isso que eu estou passando, eu poder mostrar para outras pessoas que o Senhor faz, ter um testemunho de vida para edificar a vida de outras pessoas. Então receba o que o Senhor te der, as dificuldades que vier sobre a sua vida, porque a dificuldade é necessária para nos fazer amadurecer, para a gente poder crescer, né? A gente precisa de passar pelos processos. Então aprenda a passar pelos seus processos, aprenda a receber de Deus aquilo que Ele coloca nas suas mãos. Se for um deserto, passe por esse deserto glorificando o seu Deus. Se for um deserto, peça a Ele, Senhor, me dá água para não morrer nesse deserto, porque eu preciso chegar até o final, eu preciso florescer nesse deserto, eu preciso ter testemunho de vida nesse deserto. Em meio a essa terra seca, me ajude, me dê água para molhar as minhas terras, para que eu possa gerar, para que eu possa frutificar, para que eu possa, que essa terra ser uma terra fértil. Então peça para Ele, tenha sabedoria, tenha visão do céu, para que quando você estiver passando por um momento difícil, uma dificuldade, você fala assim, não, eu estou passando, mas peraí, Deus, Tu és meu Pai, Tu me deu, obrigado por isso, obrigado porque que no final de tudo isso eu irei aprender algo, mas me ajuda, porque sozinha eu não consigo. E Deus quer isso, que a gente reconheça que sozinha nós não conseguimos, que nós precisamos dEle. E é por isso que vem alguns desertos, para a gente lembrar que a gente tem um Pai, lembrar que a gente precisa dEle para estar ali conosco, porque Deus ele vai se agradar em estar comigo, com você. Vai se agradar quando a gente lembrar de chamar Ele para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, para as nossas alegrias, para todo momento da nossa vida a gente chamar Ele. É por isso que muitas vezes Ele traz essas coisas para trazer a memória de que Ele é teu Pai, de que Ele está ali do teu lado e de que Ele está pronto para te atender. Então coloque isso dentro do seu coração, que o Senhor está sempre pronto para te ouvir, para te responder, para te entregar nas tuas mãos. Mas vai o comportamento ao qual você se porta diante da situação. Então aprenda a ter visão, aprenda a não murmurar com as dificuldades, mas aprenda a dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Cumpra assim em mim o teu querer, porque eu tô aqui para aprender. Eu sei que com esse processo, com essa terra seca, eu vou aprender. A Agsa aprendeu que ela precisava pedir ao pai dela a fonte de água, para que ela pudesse ter vida naquela terra, para que pudesse produzir naquela terra. Então na nossa vida não é diferente. A gente precisa da água que o Senhor nos dá para produzir dentro da gente a palavra, para a gente se alimentar, né? Para a gente poder crescer, para a gente poder gerar, para a gente poder ser testemunho para a vida de outra pessoa. A pessoa olhar e falar, não, essa mulher ela passou por um deserto tão grande, deixa eu ver o que foi que ela fez para vencer esse deserto. Aí você vai falar assim, olha, foi a mão de Deus que foi sobre a minha vida, eu pedi para Ele, não murmurei, aceitei e pedi para Ele ajuda e Ele me ajudou. Então faça da mesma forma, peça ajuda para o seu Deus, porque Ele está aqui para te escutar, para te atender. Então que essa palavra fique dentro do seu coração, é uma palavra a qual eu queria dividir com vocês, eu espero que sirva para ajudar você também e que você também possa ajudar outras pessoas lá na frente, para que o nome do Senhor esteja sempre glorificado sobre as nossas vidas. Uma boa tarde, a paz do Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.